A minha ponderação começa com uma subjetividade. O que está bom se explica por si mesmo, não é? Até porque o ideograma chinês para a palavra crise é quase o mesmo ideograma para a palavra oportunidade. O que falta, entretanto, no Brasil é uma reflexão que os políticos e a grande mídia, obedecendo a uma espécie de casta financista, rentista que domina o país, não querem que nós compreendamos o que está acontecendo. Mas as evidências se acumulam. Do curto prazo, nesse momento, há uma confusão estatística desorientando o debate brasileiro, porque há todo um esforço de propaganda oficial iluminando as coisas positivas, os lados bons dos números, e cada um de vocês, das senhoras, dos senhores, sabe que da porta para dentro da fábrica, do comércio, do consultório, do escritório, enfim, as coisas não estão bem assim. Cabe a nós, então, tentar estabelecer, e nós estamos sendo derrotados nisso, um método. Nós não precisamos concordar com a terapêutica, por exemplo, mas o método de olhar o paciente tem que ser pacificado, senão fica assim, o cachorro do Tom Cavalcante, eu ando repetindo. Sou um péssimo contador de piada. Mas o Tom Cavalcante tinha uma piada de que botou o nome do cachorro de pra dentro. E aí o cachorro pirou e teve que ser internado, porque antigamente morreu, e agora não dá mais para dizer que morreu, porque ele dizia pra dentro, pra fora, pra dentro. E o cachorro pirou. Pois é. Assim está a sociedade brasileira, olhando a realidade vis-à-vis os números publicados pela propaganda oficial, ao qual rendeu-se a grande mídia por média. Vamos lá. Para o governo, nós estamos crescendo 3,2%. Isto é verdade, olhando para trás. Para a frente, que é o que importa para os tomadores de decisão, o Brasil está crescendo menos de 2 com segurança, mas pode chegar a 1,5 ou até menos de 1,5 nos 12 meses próximos que nós estamos vivenciando. Para trás, há uma distorção que se apresentará para frente, que é uma brutal distância entre as condições objetivas de empreender do agronegócio e da mineração, vis-à-vis a indústria, os serviços e etc. Por exemplo, para os 3,2% de crescimento para trás, 12% foi o crescimento da agropecuária. 12%. Como vai ser no próximo trimestre, no primeiro trimestre do ano vindouro, né, janeiro a março, eles vão crescer 9%, 10%. Por que a agroindústria tem essa força? Porque tem um juro subsidiado, porque tem um hedge natural, porque exporta, embora metade dos seus custos de produção sejam dolarizados, porque o Brasil loucamente, né, importa do estrangeiro mais da metade dos custos de produção, quase todo o fertilizante, por exemplo, que nós usamos na nossa agricultura, vem do estrangeiro. Isso é um negócio de absoluto, na minha cabeça, um negócio de louco e tal. Então, para frente, isto está indicando uma quase recessão. Recessão, tecnicamente, é quando você cai 2 trimestres seguidos, e nós não vamos para isso por ajuste estatístico, mas vamos para uma estagnação econômica, que é onde estamos hoje. E aí você tem uma questão prática, que é o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, a propaganda do governo diz que nós estamos com recorde de emprego. 5,6% é a taxa de desemprego aberto. Só que a classificação de emprego confunde emprego com ocupação. E elasteceu esta interpretação para as políticas sociais compensatórias. Então, hoje, se eu estou com o BPC, que vale um salário mínimo, que é benefício de prestação continuada, ou se eu sou cliente de um Bolsa Família, na estatística do IBGE, eu sou empregado. Ainda assim, quando você decompõe essa estatística do mundo do trabalho no Brasil, 38% da força de trabalho brasileira estão na informalidade. Essa informalidade garante que, num sistema de repartição, nós temos um problema dramático, que já vale hoje, mas vai valer tragicamente para muito próximo dos anos que nós estamos vivendo, que é o desequilíbrio previdenciário. E esse tipo de coisa só se resolve agora, não se resolve lá quando acontecer. Por quê? Porque é o regime previdenciário de repartição que o Brasil
junto com a Argentina e junto com a Venezuela, e mais ninguém no mundo praticam, depende de duas pernas que a realidade fez sumir da humanidade, não é só do Brasil. Primeiro, demografia jovem. Você tem que ter 8, 10 pessoas ocupadas trabalhando, contribuindo para pagar um aposentado com expectativa de vida baixa. Quando a gente montou era 8 para 1. Agora nós temos 1,4 trabalhador ocupado formalmente para um aposentado com expectativa de vida de 76. Não funciona. E a outra é um alto nível de formalidade do mercado de trabalho. Por quê? Porque o eixo central de financiamento da Previdência no regime de repartição é a carteira assinada, que é de onde vem a contribuição. Quando a gente não financia, vocês podem achar que isso é tecnocratismo, que é o que a propaganda oficial impõe. Mas reparem, senhores empresários especialmente, vai nascer no Brasil, daqui um mês e pouco, 2 meses, um mês e poucos dias, uma nova tributação do consumo. Este é o único país do planeta Terra que vai onerar a tributação do consumo com o déficit da Previdência. Porque vai incluir no IVA, que vai virar, e no CBS, a contribuição, e IBS, vai virar, PIS, COFINS, vão virar tributação direta. Resultado prático, nascerá no nosso país a maior alíquota de IVA do planeta. É assim. Então as coisas são concatenadas e a razão é basicamente essa, afora outras. Afora outras. Basicamente o IVA brasileiro vai ser o maior do mundo, porque é o único país do mundo que adia eternamente a discussão sobre sua equação fiscal, lato sensu, vive da mão para a boca, vive da mentira, vive da enganação, vive da mistificação política eleitoral e ninguém pensa em nada estrutural, estratégico, e quem pensa parece que é idiota, marciano, ou pavio curto, ou que coisas que tal, enfim. Vamos lá, ainda na questão do mercado de trabalho e da produção. O Brasil tem hoje 78,7 milhões de pessoas negativadas no SPC Serasa. Vocês têm ideia? Se a gente imagina que crianças e adolescentes não assinam boleto, né? não pode ter um cartão de crédito, nós estamos falando de quase a população adulta inteira negativada no sistema de SPC Serasa. Isso já seria trágico, porque um dos elementos-chave do PIB crescer é o consumo. Consumo popular, o consumo das famílias. 60% do crescimento do PIB brasileiro, doentiamente, depende do consumo das famílias. E o consumo vem de renda mais crédito. Se eu estou com 79 milhões de pessoas em número redondo negativado no SPC, eu não vou consumir. Ou fico consumindo na base da renegociação da mão para a boca, com juros exorbitantes e tal. Resultado óbvio, o Brasil, minhas senhoras e meus senhores, irmãos queridos do meu Ceará, eu já disse que pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato, né? O Brasil tem hoje 23 milhões de CNPJ ativos. Para a gente olhar o grande quadro, 23 milhões de CNPJ são 23 milhões de empresas. 8 milhões estão no Serasa. Mais de 30% das empresas brasileiras estão com o pé na iminência da cova. Vocês sabem quanto dá de trabalho para abrir uma empresa. Com 15% de juros. Para manter. Não é possível. Então você tem essa equação toda. Então vamos ao juro. O juro é uma febre. Você tem uma infecção, eu estou mostrando aqui os sintomas da infecção, e a febre é o juro. Muito bem. Quem já tratou de criança sabe que a febre não é em si uma doença, ela é um sinal de uma doença, de uma infecção. Você tem que mitigar ali a febre, para não dar convulsão, mas tem que ver logo a causa qual é e tal. E a causa brasileira é um colapso estrutural das contas públicas. E aí eu quero chamar a atenção, e paro agora, para a gente conversar, é o galope desta loucura na destruição das contas do Estado Nacional Brasileiro. Então, reparem bem, com 15% de taxa de juros nominal, e o que importa é isso, todos nós estamos distraídos pela grande mídia de prestar atenção numa expressão que eles forçaram a mão, que é superávit primário. Superávit primário. O que é mesmo superávit primário? É assim, eu, Ciro Gomes, tenho a minha renda, chega no fim do mês, eu tenho que pagar meus gastos correntes, o aluguel do apartamento, o condomínio, a comida, a farmácia, a mensalidade escolar do filho e tal, e paro aí. Como se eu não tivesse que pagar a prestação do apartamento, como se eu não tivesse que pagar a prestação do consórcio do carro, como se eu não tivesse que pagar, que são os outros gastos
não correntes. Pois assim está o Brasil. Hoje, o Brasil está impondo à dívida, dado que nós estamos em déficit primário, ou seja, entre o que nós arrecadamos e o que nós gastamos mal e porcamente. A corrupção é só um traço passional disso, mas é estrutural o problema. Nós estamos com um déficit primário de 70 bilhões de reais. Só que o déficit nominal, ou seja, quando eu for pagar o boleto, a prestação, é de R$1 trilhão por ano. R$1 trilhão é quase 7% do PIB. Quase 7% do PIB nós estamos pagando de juros em apenas 12 meses. Como nós estamos em déficit primário, para onde é que vai esse juro? Para o principal da dívida. E a nação não é diferente de uma empresa, não. Se eu tenho em bases correntes um desequilíbrio estrutural desse montante e vou encavalando isso numa dívida, o que acontece com o mercado credor? Duas coisas. Ele vai começar a encurtar o prazo, vai esquentar o dinheiro para você, né? O risco está muito grande, então eu só vai vendo. E vou encarecer o custo disso para me indenizar o meu risco. Esta é a razão do juro alto no Brasil, jamais foi inflação. Até porque os técnicos do Banco Central sabem muito bem que boa parte da inflação brasileira não é sensível à taxa de juros. Por quê? Porque na empresa de vocês, esse ano que vem, vai aumentar 8% a conta de energia. A conta de energia é aumentada por uma portaria da ANEEL. Qual é o efeito da taxa de juros sobre uma portaria da ANEEL? Os combustíveis brasileiros estão 10% acima hoje dos preços internacionais, porque o petróleo despencou de preço e a Petrobras travou o preço lá em cima para o governo tirar dividendos e os acionistas privados levarem dividendos. Pois bem, a Petrobras decide no Conselho de Administração que a gasolina vai subir X, o gás vai subir Y e o diesel vai subir J. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado pelo governo? Nenhum. Depois você tem as oscilações do mercado internacional. Boa parte dos preços das commodities brasileiras são cotados em Chicago. A China entra comprando, soja sobe. Os americanos entram comprando, as tarifas caem, aumenta a importação de carne, a carne sobe. O frango sobe, o ovo sobe. E isso é imune à taxa de juros. Então, a destruição patrimonial faz com que hoje nós tenhamos uma dívida bruta de 9,3 trilhões de reais, 9,3 trilhões de reais. Isso se aproxima velozmente de 80% do PIB, só que, teoricamente, isso não seria tão grave, não fosse esse outro argumento que é escondido do povo brasileiro, as 7 chaves, o prazo de vencimento. Hoje, desses 9 trilhões, quase 4 trilhões venceram hoje. Vencem overnight. Qual é o ajuste fiscal possível para resolver isso? Não existe nem na hipótese do devaneio mais delirante. O que as pessoas estão fazendo é capturar o poder político e ganham no fluxo. O sistema financeiro ganha no fluxo. Onde é que você vai anotar isso? No balanço dos bancos. Esse país e mais nenhum outro país capitalista do mundo concentrou 85% das transações financeiras em apenas 5 bancos. Os americanos têm 5.000 bancos competindo pelo freguês. Aqui nós temos 5 bancos que jantam, normalmente em Nova York, e combinam. Então o piso é a Selic. Ainda que o custo de captação seja zero em muitas rubricas, o piso é a Selic. Até porque, sabe o que aconteceu hoje, agora, às 5h30 da tarde? Todo o saldo bancário não aplicado, o governo recolhe overnight no Banco Central e remunera pela Selic. Quantos de vocês sabem disso? Então veja bem, o banco está aqui. Não, é compulsório não. Não, isso é operação compromissada. Não é depósito compulsório não, fora o compulsório. É o seguinte, eu entrei hoje, eu sou Bradesco, eu entrei hoje no mercado com R$1 bilhão e estou chamando. Grupo Ives Dias Branco, toma aqui, o Grupo Zé Macedo, toma aqui e tal. Um abraço para o Roberto, que era um querido. Né? Toma aqui e tal. No fim do dia ele conseguiu emprestar 500. Os outros 500 ele bota no Banco Central e o Banco Central remunera de hoje para amanhã pela Selic. O ocioso, o caixa ocioso é remunerado pela Selic. Diária. Chama operação compromissada. Esse tipo de operação no mercado internacional
mais ou menos representa 2% do mercado. No Brasil passa de 30%. Nós estamos sendo assaltados e o país vai para a iliquidez certa. Como é que funciona essa liquidez? Um país é uma instituição permanente, ele não fecha, ele não quebra, ele não vai embora. Então o que é que acontece? Primeiro, uma degradação que nós estamos assistindo. Sabe quanto foi o orçamento de segurança pública? Não sei se todos estão de acordo que é uma emergência dramaticamente grave do país. Sabe quanto a União Federal aplicou este ano em segurança pública? 1/3 de 1% do orçamento. 1/3 de 1%, ou seja, 0,03% do orçamento. E isso tem sido flat ao longo dos últimos anos, período no qual as facções criminosas tomaram posse, se assediaram, estão lavando bilhões de reais de dinheiro, etc, etc. 0,03%. Não há uma única inovação institucional. As universidades estão recebendo este ano, e ano que vem vai piorar, metade do orçamento em bases atualizadas, em bases correntes, do que recebeu em 2014, já considerando a expansão, em valor absoluto. Vocês viram o nível de degradação da estrutura acadêmica do país, não é? Que é a chave da China, da Coreia do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, que é a aposta em ciência e tecnologia, enfim. E aí você vai indo. Degradação absoluta. O frete rodoviário hoje no Brasil é 4 vezes mais caro do que o competidor internacional, por conta de tudo que acontece, de degradação das estradas. A tabela da NTT agora que vai ser jogada lá pelo... Exatamente. E a judicialização da política é um sintoma a mais da baderna institucional e da falta de autoridade em que o país está mergulhado. Ou seja, temos um gravíssimo momento e toda a sociedade democrática pega esses problemas e obriga a sua liderança a discutir, a compreender, a dizer o que fariam se tivesse oportunidade, para poder julgar. No Brasil, não. É ódio, paixão, para quem é que pega no leme do mesmo projeto. Podemos concordar ou discordar, mas o Brasil está governado por um piloto automático que é a autonomia do Banco Central selvagem. Se você é contra, não sou contra. Mas o Fed americano, que não deve ser um mau exemplo, o Banco Central europeu, o Banco Central do Japão, todos eles têm um mandato duplo e contraditório. É a menor inflação a pleno emprego. Então tem que ter um olho na inflação, mas tem que ter um olho na atividade econômica. O nosso aqui não tem esse mandato. É mentira que é inflação, mentira. É remunerando. Quando você vê as entrevistas, você vê, eles não percebem que estão mentindo. Você vê agora o Campos Neto, diz assim, não, o problema do Brasil, da taxa de juro alta, não é do Banco Central, não, é do governo que está gastando demais. Ah, não é inflação, não? Então é o problema do descalabro fiscal? Vamos conversar sério, eu estou de acordo. Porque o prêmio. Mas aí, com a autonomia do Banco Central, do jeito que está posto, você fica impossível de resolver. Por quê? Porque tem solução. Por exemplo, dívida é estoque e fluxo. Vocês são os experts nisso e tal. Estoque e fluxo. O problema da dívida não é o estoque, é o fluxo. Se eu conseguir acomodar o fluxo da minha dívida, do meu principal, na minha base corrente de receita, eu estou em voo de cruzeiro. Não, vai ser Lula contra bolsonarismo, paixão, ódio, soberania nacional, Trump, não sei o que e tal, e papo furado. Felizmente, a vida brasileira empurrou agora o governo para tratar de um dos graves problemas do país, que é a segurança pública. Eu vou terminar, e eu não estou totalmente de acordo com a sua colocação, porque eu estou manejando isso há muito tempo. A questão básica do gasto do governo é a qualidade dele, só para não ficar... Não, qualidade dele. Mas se eu faço um investimento de 3% do PIB e faço o país crescer a 5% do PIB, a inflação some. Esse é o grande erro, é achar que o governo tem responsabilidade de fazer o país crescer. Mas esse é um erro por quê? Porque não é o governo que vai fazer isso, são os empresários. Em qual experiência da humanidade você baseia isso? Pois assim, então para provocar, e vou abrir para a gente conversar, a questão básica é o seguinte, eu também estudo modelagens de desenvolvimento econômico. E o neoliberalismo é uma das maiores baboseiras teóricas que já se ofereceu à humanidade e ninguém mais defende, nem meus amigos da Chicago defendem mais. Por algumas razões que do ponto de vista brasileiro são mais eloquentes ainda do que por um ponto de vista japonês, europeu ou norte-americano. No nosso ponto de vista, assimetrias competitivas. Nós aqui trabalhamos com juro há 30, 40 anos, mais alto do que qualquer lugar do mundo, nós estamos num retardo tecnológico extenso e nós não temos escala. Por regra, nossa empresa é de médio e pequeno porte. Essas três assimetrias
Se você entrar de pato, arbitrado por um consumidor que vai atrás do barato, porque o mercado garante isso destrói uma economia, que é o que está acontecendo macroscopicamente com o Brasil. Só para você ter clareza, 15% de juro é impossível a economia andar. Por quê? Porque se eu tenho recursos, eu vou fazer um trade-off entre renda fixa, 140% da CDI, 150% se for master, que contratou o Michel Temer de advogado e tal, 150% da CDI ou 6% de lucro no setor concorrencial. Ou se eu não tenho dinheiro, como é que eu sou alucinado de tomar dinheiro emprestado a 40, 45, 50, na melhor hipótese, para botar num negócio que me devolve 6, 7. Isso não existe. E isso... Deixa eu só... Eu estou dizendo que é fisicamente impossível. Mas repare, como é que o mundo se desenvolve? É banindo a inconsequência ideológica e determinando a prevalência da inteligência estratégica sobre qualquer preconceito. Vamos lá. Governos poderosamente fortes é a premissa, para começar. Não é Estado mínimo. Ah, mas os americanos desenvolveram o celular, desenvolveram a internet com dinheiro público, estatal, completamente a fundo perdido por pretexto de defesa ou corrida aeroespacial, qualquer coisa e tal. Nisso eles são campeões, quando eles se assenhorearam desse domínio tecnológico, fizeram a extensão industrial, que a partir daí o empreendedor privado sabe melhor do que ninguém. Claro, em 2008 eles pré-privatizaram a Ford. O Barack Obama chamou de pré-privatização. Enfim, mas assim, estou dizendo dos americanos. A Europa, como é que a gente recupera a Europa? A Europa é o plano Marshall, que é inversões público-estatais poderosas, evidentemente não ineficientes para promover. O que a China faz? Como é que a China virou a portentosa fenômeno que virou? Quando fundou a burguesia privada, agora do caminho inverso. Tinha um estatismo, proprietário exclusivo dos meios de produção, atraso. A China, só para terminar aqui, a China, quando nós redemocratizamos o Brasil em 85, a China com 800 milhões de habitantes tinha um PIB menor do que o Brasil. 800 bilhões de dólares. 800 bilhões de dólares em 1985. O Brasil já tinha passado $1 trilhão, com 130 milhões de habitantes. O per capita aí, o Brasil era muitas vezes mais rico que a China. De lá para cá, a China, quando fundou uma burguesia privada, que é outro elemento essencial, uma burguesia privada empreendedora. E o terceiro é tecnologia, aposta na academia, na conexão entre a academia, a inovação, tecnologia com o empreendedor privado. Isso é o que funciona. A ideologia não funciona em canto nenhum. Não, eu vou dizer, a China hoje cresceu 26 vezes o PIB em valores constantes e o Brasil 2,5 vezes.